Muito boa noite, caro telespectador, com Lutero Semango e Eduardo Nambureta. Aqui estamos uma vez mais para trazer-lhe o programa Pontos de Vista. Por razões de agenda privada, hoje não contamos com o nosso painelista Antônio Bueno. Cumprimento aos dois, boa noite e sejam bem-vindos aos Pontos de Vista 2. Bem, caro telespectador, hoje vamos debater vários temas na ordem do dia, nomeadamente os ataques esporádicos no centro e norte do país, as intervenções do provedor de justiça e do antigo procurador-geral da República sobre a corrupção e lá mais para o fim vamos falar da campanha eleitoral, em particular as propostas dos partidos para o setor fiscal. Mas antes disto, vamos então aos fatos da semana. Começo por Lutero Semango, que escolheu como fato da semana as desculpas do governo sul-africano relativamente à xenofobia. Muito boa noite, meus colegas do painel, e também boa noite aos que acompanham este nosso programa. Sim, o tema da semana que eu escolhi são as desculpas do governo sul-africano em relação à xenofobia, em que os moçambicanos também foram vítimas em África do Sul. Devo dizer que essas desculpas foram feitas no território estrangeiro, não no território moçambicano. Isso foi a quanto do funeral do antigo presidente do Zimbábue, de acordo com as palavras do nosso chefe do Estado. Eu esperava que esses pedidos de desculpas fossem feitas de uma forma direta pela voz do próprio presidente sul-africano e não pelo seu porta-voz, que foi o nosso presidente da República. Por isso, eu continuo a esperar que haja, de fato, um pedido de desculpa oficial ao povo moçambicano, porque nós somos um Estado moçambicano e, sendo como um Estado moçambicano, merecemos o respeito e a honra. E também desafio aqui ao próprio governo sul-africano a educar o povo sul-africano, a aconselhá-lo, a explicar-lhes de que a libertação da África do Sul do apartheid teve apoio dos africanos e também um apoio muito forte por parte dos moçambicanos. Os moçambicanos morreram na busca da liberdade da África do Sul e nós não merecemos este tratamento em que os nossos cidadãos estão sendo vítimas no território sul-africano. E, por último, também desafiar ao governo sul-africano para respeitar os protocolos do SADC e as convenções internacionais. Nenhum povo, nenhum cidadão deve ser maltratado estando no outro país, pois nós somos, acima de tudo, cidadãos deste mundo. E, sendo cidadãos deste mundo, merecemos a vida e o respeito. Por isso, a África do Sul deve considerar também que Moçambique é um Estado e devemos todos construir a relação de respeito mútuo entre os Estados. Por isso, o pedido de desculpas feitas no território estrangeiro, no território fora de Moçambique e foi no Zimbábue, significa que há um certo desprezo. Espero não seja este o meu entendimento. Por isso, mais uma vez, a África do Sul respeita os moçambicanos e nós também vamos respeitar a África do Sul e queremos construir a boa vizinhança e o respeito mútuo. Muito bem, Eduardo Nambureta escolheu o incêndio na casa da mãe do cabeça de lista da Renamo na Zambésia, Manuel de Araújo. Eu começo então por agradecer a Deus pela saúde e vida e saudar os colegas aqui do painel, os telespectadores também que nos assistem. Boa noite. Eu escolhi o tema do incêndio da casa da mãe do cabeça de lista da Renamo para as Assembleias Provinciais e consequente governador da província da Zambésia, o Dr. Manuel de Araújo, por ser um incidente que coloca muitas preocupações nos moçambicanos, principalmente neste momento de campanha eleitoral. E mais ainda, pelo significado que este incidente tem. Queimar a casa de alguém, eu considero como sendo um ato mais cruel do que um outro tipo até de agressão, porque tem um significado muito mais profundo e tem impacto muito mais grave
sobre as pessoas que foram vítimas deste crime. Eu acredito que a mãe do Dr. Manuel de Araújo deve estar traumatizada, a sua família deve estar traumatizada, e eu queria fazer o apelo para que as autoridades policiais, aqueles que conhecem a ciência da investigação, possam, o mais rápido possível, trazer respostas sobre aquele incêndio que está provado que foi um incêndio causado, não foi um acidente, portanto foi por fogo posto, que é um crime, e que as pessoas que cometeram aquele ato sejam responsabilizados e sejam trazidos à justiça. Esta será uma das formas de credibilizarmos a nossa própria autoridade policial, porque qualquer cidadão merece a proteção da polícia, qualquer cidadão merece viver em ambiente tranquilo. Portanto, queria condenar de forma bastante veemente aquele ato e solidarizar-me com a família, com o Dr. Manuel de Araújo, com a família Renamo e a família dele em particular, e reiterar o apelo de que esperamos que em curto espaço de tempo a polícia possa esclarecer e levar as pessoas que cometeram tal ato para a vara da justiça, porque só assim poderemos desencorajar atos desta natureza na nossa sociedade. Muito bem, vamos então aos nossos temas para discussão. Vamos começar mesmo, e vou a Círio Terçimão, com os ataques esporádicos no centro e norte do país, concretamente em Nampula e Manica. Há aqui algumas notas. Estes ataques não têm cara, portanto não têm rosto. A autoproclamada Junta Militar da Renamo já apareceu a desmentir que não foi ela. Há teorias de que pode ser ajuste de contas entre grupos de garimpeiros. A grande questão que as pessoas levantam é quem é que está a criar esta confusão toda, no seu entendimento. Qual é a leitura que faz destes ataques e tentarmos perceber quem é que pode estar por detrás disto? Bem, esse debate sempre vai persistir para os próximos dias e até o fim da campanha eleitoral, mas também não podemos ignorar. Nós temos que reconhecer que neste momento temos pelo menos duas forças bem identificadas, reconhecidas. No extremo do norte de Moçambique temos os chamados insurgentes, que todos os dias criam pânico no seio da população da província de Cabo Delgado. E depois, na zona centro, não podemos ignorar a existência da Junta Militar da Renamo. E também não podemos ignorar as várias declarações que foram feitas ao longo da semana pelo general Mariano Nhongo. E também temos a situação de Manica e Nampula. Por isso, isto tudo fragiliza o nosso Estado. Exato. Queiramos ou não. O que quer dizer o Terçimão, no seu entendimento, quem está a organizar esta confusão toda? Ou são os insurgentes em Cabo Delgado, ou é a Junta Militar da Renamo na Zona Centro? É um destes dois. Esses são fatores até agora mais visíveis. Porque nós não podemos ignorar de que no extremo norte de Moçambique há uma situação militar que se vive todos os dias. E também temos a Junta Militar da Renamo, que nesses últimos dias está sempre na imprensa pública. Até ameaçam de que vão atacar. Inclusive já pediram por várias vezes a suspensão do processo eleitoral. Portanto, esses são fatores que estão na mesa. E também temos que reconhecer que essa toda a situação fragiliza o nosso Estado e também põe em causa as nossas liberdades como indivíduos, porque nós todos queremos circular livremente, nós todos queremos fazer as nossas campanhas eleitorais livremente e também o nosso povo não pode viver com medo e ficar aterrorizado. E esta situação, como eu disse, não só fragiliza o Estado moçambicano, também começa a criar certas incertezas na comunidade nacional, na comunidade internacional e também em aqueles que querem investir em Moçambique.
Portanto, somos um país de risco. De risco. Portanto, eu espero que as autoridades moçambicanas, em algum momento, tenham que tomar uma posição. Quando digo tomar posição em relação à junta militar, não é para invadi-los, mas sim estabelecer uma linha de contato. Porque, tomando em conta que... Isto tem de ser o Estado como tal, o Estado, ou a RENAM, considerando que esta é uma fação interna da RENAM que não está satisfeita com... Aqui tem que haver duas ações, porque nós não podemos esquecer de que tivemos um acordo de paz e reconciliação que foi assinada aqui na cidade de Maputo e depois foi transformada numa lei. E uma vez sendo uma lei, é obrigação do governo do dia garantir que esta lei seja implementada na sua totalidade. Portanto, o governo tem a responsabilidade. E também não podemos ignorar a corresponsabilidade da RENAMO de resolver o problema. Exatamente. Eduardo Namoreto, partilha desta perspectiva que coloca aqui Lutero Simango. Concretamente, esta questão de que, para entender esta confusão na zona centro e norte do país, é preciso ter em conta estes dois grupos, a junta militar da RENAM e os insurgentes em Cabo Delgado. Não, eu não iria muito por esta linha, por uma questão muito simples. O problema que acontece na região de Cabo Delgado está identificado. Não se conhece ainda o porta-voz do grupo em tanto que tal, mas já se sabe que é um grupo de insurgentes. Não está claro ainda qual é a motivação ou qual é o objetivo que se pretende alcançar. Diferentemente da questão da junta militar, que está muito claro o que está no cerne da contestação, e sobre esses ataques, eles próprios já disseram que não tem nada a ver. Portanto, não vale a pena nós criarmos especulações e envolvendo a junta militar neste assunto, quando ela própria já pareceu se distanciar desses atos. E também não vamos nos esquecer que Moçambique é um país bastante promissor. E não seria a primeira vez, no nosso caso, em que países que começam a dar passos significativos rumo ao desenvolvimento, rumo à superação das suas dificuldades, nem toda a gente quer ver o país estável, porque é na instabilidade que aqueles que têm interesses em se aproveitar das situações do país vão também criar essas instabilidades. Portanto, eu não colocaria de lado a possibilidade de existirem outras forças para além destas que já estão identificadas dentro do país. Portanto, seria muito simplista colocar a questão do que está a acontecer no país apenas nestes dois grupos, nesses dois grupos, que estaríamos a limitar muito o nosso âmbito de análise e certamente iríamos nos perder se saltássemos logo a conclusões e fecharmos as nossas análises nesses dois extremos. É preciso nós termos mentes desapaixonadas, olharmos para a situação e considerar todas as possíveis fontes destes problemas todos, inclusive aqueles que não estão muito perto de nós. A ciência nos obriga a termos que olhar um pouco mais além. Podemos ir afunilando à medida que formos descartando algumas dessas possibilidades, alguns destes fatores, se provarmos que de facto não tem absolutamente nada a ver. Mas eu me recusaria a começar por analisar essa situação apenas baseado nesses dois pontos. De qualquer forma, Namoreto, pela proposta de perspectiva, coloca em cima da mesa de uma terceira força. Já temos um problema em Cabo Delgado. Todos os dias há ataques, há mortes de pessoas. Temos a junta militar da RENAM que pede a suspensão do processo eleitoral. Levanta a hipótese de uma terceira força capaz de criar alguma instabilidade. Isso quer dizer que o nosso Estado é demasiadamente frágil e propício à instabilidade. Claro, qualquer país na situação em que nós estamos, como eu te disse, Moçambique saiu de uma situação em que estava no grupo dos países
sem muitas possibilidades de dar o salto. Agora, Moçambique está na lista dos grandes países com potenciais elevadíssimos. Obviamente que as atenções para Moçambique também as pessoas já viram as atenções para Moçambique. Moçambique já está no mapa dos países, se pudermos considerar, que devem se preparar para situações que acontecem em países como os Estados Unidos, como outros grandes países que têm recursos apetecíveis. Portanto, olharmos numa perspectiva muito simplista, nós iríamos nos perder, porque Moçambique já não está neste nível. Moçambique está num nível em que a inteligência tem que ser do nível de países como os Estados Unidos, como tantos outros países grandes, porque a apetência dos recursos que Moçambique tem também são deste nível. Não estou a dizer que existe uma terceira força. Estou a dizer que na análise da situação terreno temos que abrir o espectro da nossa análise. Sente que existe essa visão das potencialidades do país e os riscos que isto acarreta para o país e, sobretudo, o que é possível fazer para prevenir estes riscos de instabilidade? Eu acredito que a consciência existe, porque, veja só, se eu tenho um telefone celular daqueles antigos, Nokia, com antena, não sei o quê, o risco que eu tenho de ser assaltado na rua provavelmente é menor do que se eu estiver a andar com o iPhone e todo mundo a ver. Esta seria mais ou menos a análise que eu faria. Moçambique, 20 anos atrás, provavelmente não tinha o mesmo risco que tem hoje, porque hoje é um país que está assente em grandes recursos, que muitos países, muitas organizações estão interessadas nesses recursos. Portanto, a análise que nós devemos fazer não é apenas fazer os cálculos da perspectiva dos ganhos que vamos ter dos recursos, mas também é preciso analisarmos os riscos que esses recursos também trazem para o país. E na análise que devemos fazer, temos que considerar o que é possível que aconteça e prevenirmos isso antes que isso aconteça. A situação, por exemplo, de Cabo Delgado. Quando começou, a inteligência que nós tínhamos era muito fraca, tínhamos muito pouca informação. Portanto, primeiro, nem tivemos a capacidade de prever que aquilo ia acontecer, que logo é um grande erro para o nosso serviço de segurança, porque o serviço de segurança tem que ter a capacidade de, pelo menos, dizer, olha, nós previmos que aquilo poderia acontecer, mas não neste período. A nossa previsão era de mais ou menos 25%, que seja. E dizer que, olha, fomos surpreendidos, a coisa aconteceu antes do período que nós acreditávamos que podia acontecer. Mas não houve nem sequer foi surpresa para todo mundo. Usemos isso como experiência, como algo que devemos considerar na nossa prática futura e olharmos daqui para frente, no futuro, quais são os potenciais riscos, de onde é que pode vir este risco e concentrarmos atenções para poder fechar esses buracos que existem. Muito bem. Lutero, Eduardo Namoré tem uma perspectiva diferente, quero também ouvir, de que seria simplista olhar apenas para estes dois grupos, os insurgentes em Cabo Delgado e a junta militar. Esta ideia de que pode haver uma outra força a criar esta confusão toda, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto também quero ouvir a sua reflexão, esta vulnerabilidade a que o país está exposto perante as potencialidades que hoje Moçambique tem. Mas comecemos pela questão de não olharmos apenas para estes dois elementos, junta militar e os insurgentes. Vermos a possibilidade de um outro grupo com interesses ainda não conhecidos. Eu continuo a insistir, queramos ou não, nos dois extremos há só dois grupos. Agora, e também essa situação da existência do Grupo do Norte e a existência da junta militar fragiliza o Estado moçambicano, queramos ou não. Isso fragiliza o Estado moçambicano e também cria problemas sérios dentro da gestão da própria Renamo em si. E tentar dizer que há uma outra terceira força, então estamos a admitir que esse país estará sempre a entrar em ciclo de violência. E esse ciclo de violência acontece porque criamos uma cultura em Moçambique que
Para que sejas bem ouvido, tens de fazer violência. Sem a violência, não és ouvido. Por isso, eu insisto de que... Portanto, Simango afasta esta hipótese de uma terceira força. Seu entendimento, só podem ser ou os insurgentes em Cabo Delgado ou a Junta Militar da Renamo. Sim, sim. E também não esqueçamos de que os insurgentes lá em Cabo Delgado têm capacidade de expandir-se. Tem essa capacidade de expandir-se. E também temos de reconhecer que o nosso Exército Nacional e que a polícia não tem a capacidade moral combativa nesse momento. O moral está em baixo, o moral. O moral está em baixo, por várias razões. Então, eu penso que é muito importante que o governo moçambicano, também a própria Renamo, estabeleça uma linha de contato com a junta militar para resolver aquele problema e depois concentremos para a frente de Cabo Delgado. Porque não vejo nenhuma capacidade do governo moçambicano enfrentar a esses dois extremos, agora possível uma outra terceira frente. Por isso, essa toda a situação... Fragiliza o Estado. Sejamos honestos, fragiliza o nosso Estado. Esta questão que Namorete levanta, que o país, temos um país propenso a estas situações de instabilidade. Temos a confusão em Cabo Delgado, que começou com um ataque, digamos, simples, mas a situação evoluiu e vive-se uma situação de guerra na província. Agora temos a situação da junta militar, esta exposição a que o país está perante interesses primeiramente desconhecidos, mas que depois as pessoas dão a cara e explicam o que querem. Como é que o país olha para isto? E, sobretudo, como é que o país previne? O Namorete levantava aqui a questão de que é necessário pôr a inteligência a trabalhar para poder prevenir e entender que, pelas potencialidades que o país tem, há riscos adjacentes a isso. Eu penso que nós temos de buscar as causas dos nossos conflitos. E quais são as causas? As causas dos nossos conflitos, é preciso buscar as razões fundamentais que levaram de entrarmos num conflito logo depois da independência nacional. E agora é preciso buscar as causas que persistem, a problemática da inclusão política, a problemática da inclusão econômica e a problemática da inclusão social. E também a inclusão da própria juventude em si. Quando a sociedade está frágil, quando os jovens não têm acesso ao emprego, quando há uma tendência de aumentar o desemprego e há um descontentamento total, se aparecer qualquer sujeito a mobilizá-los para uma violência, é óbvio de que vão aderir. Portanto, eu penso que nós temos que, de vez em quando... resolver as questões de desenvolvimento. Desenvolvimento, é isso mesmo. E temos que criar um aspecto de integração social que passa necessariamente para a inclusão. É preciso transformar a nossa economia, que ela seja inclusiva. Só uma economia inclusiva e partilhada que pode gerar riquezas para o bem comum. E gerando as riquezas do bem comum, temos que criar oportunidades para todos. Criar empregos, uma série de coisas. Então, se isso não for feito, é óbvio que continuaremos a ser frágeis e vamos alimentar estas todas violências. Namorete, o Simango mantém a posição de que para entender o que está acontecendo no Centro e Norte é preciso ter em conta a junta militar e os insurgentes. Quero ouvir o seu ponto em relação a isso. Depois esta questão que também levanta Simango, de que é preciso criar uma linha de contacto, quer o governo, quer a Renamo, com a junta militar, para chegar-se a um entendimento. Eu respeito a posição do meu colega, mas a minha questão é, se a junta militar distanciou-se desses ataques, como é que é possível atribuir a eles responsabilidade sobre esses ataques quando eles dizem, normalmente esses movimentos, quando fazem uma coisa, sob o ponto de vista de chamar a atenção ou reivindicar alguma coisa, depois reivindicam esses ataques para mostrar que nós estamos a fazer e temos capacidade, por isso que fizemos. Mas a junta não reclamou isto. Portanto, ficaríamos apenas, na perspectiva do meu colega, ficaríamos apenas com os insurgentes que teriam descido de Cabo Delgado para Manica ou para outro sítio. Eu, quando chamo a atenção para não nos fecharmos muito nas nossas análises, é para não corrermos o risco de amanhã
percebermos que se tivéssemos pensado mais cedo, poderíamos ter evitado algumas coisas. Eu tive a oportunidade, em algum momento da vida, de acompanhar muito de perto o conflito no Congo e o conflito no norte do Uganda. Hoje o que se vive no Congo é uma coisa extremamente complicada, com mais de 60, 70 grupos armados a operarem dentro do próprio país. Joseph Kony estava a operar no norte do Uganda com o seu exército de resistência do Senhor. Agora, pelo que me dizem, passou também para o Congo. Por quê? Porque o Congo tem o que tem e todo mundo quer os recursos que estão lá no Congo. E cada um vai procurando uma forma onde pode concentrar o seu poder e poder roubar o máximo que puder sem o controle do Estado, sem o controle do governo. Agora, nós sabendo do que acontece nos outros países, que também têm mais ou menos realidades em termos de recursos como os nossos, ou até um pouco mais do que os nossos, eu acho que não seria muito inteligente da nossa parte ignorarmos e nós nos colocarmos na situação de que somos um país especial, que o que acontece no Congo ou em outros países nunca vai acontecer no nosso país. Eu optaria pela perspectiva de considerarmos os piores cenários para estarmos preparados para esses piores cenários e não nos limitarmos apenas em situações muito fáceis de resolver. Porque se a gente diz que os problemas que estamos a ter já conhecemos, são esses dois grupos, só precisamos falar com eles. Mas se um dos grupos diz que não tem nada a ver com isso, como é que nós insistimos em dizer, olha, por favor, pare com esses ataques, quando o próprio grupo diz que não é ele que está a fazer? Então, nós nos abstemos de abrir uma hipótese de que podem haver outras pessoas com objetivos que ainda não estão claros, porque não reclamaram esses ataques, que tenham também alguns interesses que é preciso estudá-los. Mas, de qualquer maneira, eu respeito a opinião, não vou esta questão de se criar uma linha de contacto com a junta militar e a ideia de que esta questão da junta militar já não é um problema apenas da RENAM, não é um problema interno da RENAM. O governo tem responsabilidade, segundo coloca o Simango, de também criar esta ponte de contacto. Claro que o governo é o gestor de tudo que acontece no país. Não pode fechar os olhos às situações que acontecem. Mas até este momento, não é, que quer a própria junta, quer o próprio partido, entendem que este é um problema que deve ser resolvido ao nível interno. Talvez seja esta a razão que o governo não quer se envolver, porque acredita ainda que este problema pode ser solucionado internamente. Portanto, não é ainda uma situação em que já não existem possibilidades de solução do problema ao nível interno. Eu acredito que quer dentro do próprio partido há consciência de que é possível ultrapassarmos esta dificuldade. Dentro do próprio governo há esta percepção de que a RENAM pode resolver o problema, porque nós não podemos também querer transformar uma situação numa crise em que o país vai entrar. Não. Se nós ouvirmos muito bem os pronunciamentos do general Nhongo, em momento nenhum fez a ameaça de lançar uma guerra contra o governo. Não é? Tem as reivindicações que tem, que estão muito bem colocadas. Agora, é preciso que essas reivindicações sejam ouvidas e, junto com a junta militar, não é, se encontre uma alternativa e se determine também em que momento é que essas questões podem ser resolvidas. Portanto, eu acredito que não é uma situação de nós dizermos que a junta militar constitui uma ameaça para o país e que o país vai ficar em fogo, porque nem é este o interesse da junta militar. Eu nunca ouvi nem o general Nhongo a se pronunciar no sentido de desestabilizar o país. Né? Muito bem. Lutero Simango, que influência é que esta confusão toda, os ataques em Cabo Delgado, agora a questão dos ataques esporádicos no centro e no norte do país, que influência é que isto pode ter no processo eleitoral, em particular nesta fase atual da campanha eleitoral? É óbvio, sempre naquelas zonas que são afetadas, e isso tem o seu impacto negativo, né? E também nas rodezas, etc.
Agora, aqui é mais importante compreender que o processo eleitoral não vai parar. Esse é um Estado. O Estado tem o seu objetivo e tem os seus fins. Entanto, é preciso que nestas eleições seja eleito um governo, é preciso que nessas eleições seja eleito um presidente da República, seja eleita a Assembleia da República, assim como sejam eleitas as Assembleias Provinciais. Entanto, isso você não vai parar. Agora, o mais importante é que nós temos que parar com esse conflito. Como dizia aqui o meu colega do painel sobre a experiência de Congo, o que é verdade, e Moçambique também poderá correr esse risco se a gente não resolver esses problemas que ainda são pontuais. É por isso que eu insisto que deve ser estabelecida a linha de contato com a junta militar para podermos, de uma forma, resolver. Porque se a junta militar ainda controla as suas bases, a questão se coloca, essas bases, quem é que está a garantir a logística da alimentação e outros meios para a sobrevivência daqueles homens? Essa é a pergunta que ninguém é capaz de responder hoje. E também podemos questionar sobre o processo de DDR, se de fato está a avançar ou não, em que estágio está. Aqui há muitas questões que nós podemos perguntar. E também não podemos esquecer que um indivíduo que vive isolado, sem a logística, ele precisa se alimentar. E tem que buscar os seus meios de sobrevivência. Como busca? Ainda não sei. Mas os que são militares podem explicar melhor como isso acontece e em que circunstâncias. Em relação aos insurgentes de Cabo Delgado, eu fui muito claro quando nós iniciamos essa discussão, nos outros debates, em que eu dizia que há que investigar e, em algum momento, continuo a acreditar de que Al-Shabaab tem a sua mão nisto. Daí, então, é preciso envolver os países vizinhos e a comunidade internacional para travar, em primeiro lugar, o avanço desses insurgentes e, segundo, criar condições psicológicas de combatê-los. As questões psicológicas não se criam usando a arma em si. Há várias estratégias que podem ser usadas e uma delas é criar um ambiente inclusivo para as populações de Cabo Delgado. As populações de Cabo Delgado devem se beneficiar dos recursos lá existentes. Quando digo para beneficiar, não estou a dizer que devem receber dinheiro como tal, mas tem que sentir os benefícios do desenvolvimento e da exploração dos recursos na sua província. Para evitar que eles aderem a esse movimento. Estes grupos. Namoreta, essa questão que eu levantava, que influência que todos estes acontecimentos, estes ataques esporádicos, eles podem ter no nosso processo eleitoral, nesta fase atual também da campanha eleitoral? Não, certamente que nas zonas onde esses incidentes têm maior ocorrência, perturbam o andamento do processo da campanha eleitoral, porque não se pode circular à vontade e certamente que poderá também ter influência mesmo no dia da votação, porque em alguns desses sítios eram previstos serem postos de votação e que poderá exigir alguma movimentação para outros sítios e certamente também que se as pessoas estão dispersas não se pode esperar que todas elas que gostariam de votar possam votar. Não há dúvida nenhuma que há uma grande influência sobre o processo eleitoral. Não só naquelas zonas, mesmo no país todo, porque o país não pode se sentir tranquilo quando uma parte de si não está bem. Portanto, acredito eu que temos famílias nesses lugares todos e não ficamos sossegados cada vez que ouvimos que houve um ataque, morreram pessoas, e isto perturba toda a nação, não só Cabo Delgado. É a razão que é preciso que, de facto, tenhamos a coragem e a frieza necessária de entendermos esta questão e procurarmos responder, à medida do possível, às questões que nós encontrarmos como as perguntas que devem ser respondidas para pormos cobro a esta situação. Muito bem, vamos avançar para o nosso segundo tema, Lutério Simão, que são as intervenções do provedor de justiça e do antigo procurador-geral da República, Augusto Paulino, sobre corrupção. Foram intervenções bastante
acutilantes, embora sejam sobre questões que, enfim, já há um conhecimento geral. Aqui as palavras do provedor de justiça, quando disse que há uma ausência generalizada de honestidade e integridade. Classificou a corrupção como um flagelo, uma doença que afeta a vida política, econômica e social. Vimos também o antigo procurador Augusto Paulino dizer que há quem fala muito da corrupção como se fosse inocente. Quer dizer, na verdade, o diagnóstico sobre a corrupção parece que ele já está feito. Muitas vezes parece também faltar o medicamento, quer dizer, o antídoto para, enfim, encontrar soluções e resolver essa questão. Quero ver a sua leitura em relação a essas duas intervenções, mas também a identificação da corrupção como um problema e as suas soluções. Bem, as declarações do atual provedor da Justiça foram declarações muito interessantes. Interessantes, primeiro, porque não podemos esquecer de que ele foi um ministro da Justiça. E já como na Justiça, talvez, no exercício desta função, podia ter tido essa oportunidade de enfrentar o combate à corrupção com muita autoridade. Mas, se não aconteceu, talvez estava numa equipa errada. E agora está numa equipa mais certa, onde pode falar à vontade. Por isso, a sua afirmação em dizer de que há uma ausência generalizada da integridade e honestidade para o combate à corrupção é verdade, porque nós todos os dias aqui falamos de que nós estamos a viver num país onde a corrupção já capturou o nosso Estado. E isso não é nenhum segredo. Por isso, associo com as suas declarações e ele já, como um provedor da Justiça, deve usar esses poderes que tem para denunciar a esses todos corruptos. E nós também, sabendo já esse canal aberto, talvez vamos começar agora a submeter algumas petições de combate à corrupção. E esta do antigo procurador, que há quem fala muito da corrupção como se fosse inocente. O antigo procurador, eu gostei muito uma parte das suas declarações, porque ele trouxe-nos, ou abriu-nos uma parte da caixa negra sobre a corrupção em Moçambique. Quando ele fala sobre o uso indevido dos cartões de crédito, que alguns dos nossos gestores públicos usam para benefício pessoal e para satisfazer os seus apetites, e não para uso oficial. Na sua alocação, disse de que alguns até usam esses cartões de crédito para a compra de material de construção para as suas obras. E alguns até usam para oferecer jantares e almoços aos outros, desviando a verdadeira atenção ao objetivo em que estabeleceu-se o uso desses cartões. Agora nós perguntamos, se isso for tudo verdade, onde estão os inspetores das finanças? E onde está a questão é a caracterização sobre as dinâmicas da corrupção. Elas estão conhecidas. Só esse detalhe que o procurador deu dos cartões de crédito. A questão é, sabendo-se disso, tendo essa caracterização, essa fotografia muito clara, quais são as soluções? Como é que se resolve o problema? Isso só se resolve com mudança. Só com mudança. Mudança de quê? O que tem que mudar? Do regime. Porque eu não acredito que esse governo agora continue a ter capacidade de combater a corrupção. Porque esses são todos dados conhecidos. Todo mundo sabe que nós vivemos num ambiente de corrupção. Só falta aquilo que nós chamamos a coragem política de combater a corrupção. E a corrupção hoje não se pode combater com discursos políticos. Combate com atos. Pegar no corrupto, levá-lo ao tribunal, julgá-lo e, de acordo com a pena, ser condenado. Ponto final. Portanto, eu penso que devemos nós todos deixar esta era de discurso de combate à corrupção. E esse governo já teve a oportunidade de fazê-lo e não o fez e não vai ser nos próximos 5 anos. Por isso, o povo moçambicano deve usar o 15 de outubro para, de uma
vez levantar a voz de combate à corrupção. Muito bem. Eduardo Namorete, qual é a leitura que faz das palavras de Isaac Xande e de Augusto Paulino e estas ideias que já lança aqui o Lutero Simão de que só se pode combater a corrupção em Moçambique mudando de regime? Eu acredito que os pronunciamentos destes dois dirigentes, primeiro, não trazem nada de novo, porque é uma realidade que já é conhecida e eles próprios não descobriram isto hoje. Com certeza sabem disto mesmo durante o tempo que estavam a servir nos cargos anteriores. Um, quando era procurador, ou mesmo quando era juiz, já sabia disto. O outro, quando era ministro, ou mesmo antes disso, já sabia disso. Só que, pronto, a idade também nos liberta, não é? Quando se passa de uma certa idade, as pessoas se sentem muito mais à vontade de falar o que pensam, porque já estão autorizadas a falar isso. Agora, a questão do combate à corrupção, ela não vai acontecer apenas por falarmos. Primeiro é preciso que haja vontade política para fazer isso. Só que para você ter esta vontade política e coragem, você tem que ter mãos limpas. Porque você não pode indicar o dedo quando o outro dedo está a indicar assim. Se não tens mãos limpas, nunca vais conseguir atacar o problema da corrupção sem tréguas. Moçambique não é o único caso, não é um caso isolado em que existe a corrupção. Nós conhecemos países onde a corrupção era, de facto, endêmica. Podemos falar de Hong Kong, por exemplo. Mas se formos hoje a olhar como é que Hong Kong está, é dos países onde a corrupção praticamente desapareceu. Desapareceu não no todo, mas diminuiu. Sim, sim. Por quê? Porque houve coragem de travar a questão e dizer, olha, daqui para frente a tolerância é zero. Quem for encontrado a cometer esses atos vai receber a pena. Portanto, eu me recordo das posições de nos nossos palestrantes, eu fazia o curso de controle estratégico da corrupção no Instituto Universitário de Macau. Ele era de Hong Kong e dizia que a forma de travarmos a corrupção tem que ser por duas vertentes, a educação e a repressão. Portanto, à medida que formos educando aqueles que ainda podem ouvir, também temos que reprimir aqueles que estão a praticar. Nós olhamos, por exemplo, aqui no nosso país, alguém que está a conduzir um carro que custa $200.000. E o Estado faz de conta que não está a ver. O que é que custa procurar saber se aquele senhor que está a conduzir um carro de $200.000 tem renda capaz? Tem renda capaz. E podemos até não ir por aí de procurar se tem renda ou não tem renda. Vamos lá procurar saber se ele paga imposto, quanto é que ele declarou de rendimentos. Porque se ele conduz um carro que comprou por $200.000, como é que foi declarar que o rendimento dele foi de $10.000? Então, acha que a partir dos sinais exteriores de riqueza é possível resolver a questão da corrupção? Sim, porque nós estamos a fechar os olhos a um enriquecimento ilícito que está nas nossas vistas. Nós olhamos para ele e dizemos, olha, está ali, está a conduzir um carro de $200.000. Vamos procurar saber se ele tem um carro de $200.000, comprou o ano passado. Então, quer dizer que os rendimentos dele, pelo menos até o ano passado, ultrapassavam $200.000. Vamos às finanças procurar saber se ele pagou o imposto sobre esse rendimento que ele tinha. Porque ele não pode dizer que eu não tinha $200.000. Como é que você não tinha se comprou um carro? Então, se não pagou, e também ver se pagou os direitos desse carro, todo o sistema que existe nos permite essas respostas. Isso não foi, então vamos procurar saber como é que o senhor tem este carro que custa $200.000, registrou, tem matrícula, mas o senhor não pagou os direitos, lá nas finanças não tem registro nenhum do senhor ter pago o RPS. Como é que resolveu este assunto? Não tem resposta? Tem que ter a lei que penaliza isto. É assim como muitos países, não é perseguir ninguém, mas é dizer, meu amigo, se você tem isto, há uma lei que diz que tens que pagar o imposto sobre essas coisas. Portanto, mas aqui a questão é, temos coragem de fazer isso? Porque no primeiro momento que você avança nesse sentido, hoje também vamos mas você também faz a mesma coisa.
Então aí você vai recuar porque não tem mãos limpas. Daí a questão da ausência generalizada de honestidade e integridade, como levantou o provedor de justiça. Exato. Mas para isso é preciso que aqueles que apresentam propostas concretas de que nós queremos travar a corrupção sejam dadas a oportunidade de provar e mostrar isto. E nós já dissemos, no último programa eu dizia, o Jeremias me perguntava, mas como vocês pensam que vão combater a corrupção? Eu dizia que uma das primeiras coisas é preciso ser transparente. Se nós conseguirmos colocar à disposição de todos os moçambicanos, porque não é segredo nenhum, o orçamento é aprovado pela Assembleia da República, é público. Colocar à disposição dos moçambicanos todos, na página do governo da internet, o orçamento do Estado, e acompanharem também a sua execução. Logo, não há o risco de haver desvios, porque alguém vai dizer, olha, não foi isto que foi aprovado para fazer. Segundo, colocarmos mecanismos que também nos permitam acompanhar todo o movimento dos dinheiros no país, não é? Vamos saber como é que as pessoas estão a fazer o tráfico dos dinheiros dentro do nosso país. Como é que alguém que recebe 10 mil meticais vai conduzir um carro que custa 100 mil meticais? Eu vejo, por exemplo, algumas pessoas conhecidas minhas que não ganham mais do que eu, mas eles conduzem carros que eu não tenho capacidade de comprar. Só porque trabalha na alfândega ou porque trabalha num outro sítio, mas independentemente do salário que ganha, tem uma vida muito superior àquela que o seu salário permite. Portanto, isto tudo nós sabemos, isto tudo as autoridades veem, mas falta é a coragem, porque para você ter a coragem de travar isto, você tem que ter também a confiança de dizer, olha, ninguém vai me apontar dedo porque eu tenho as mãos limpas. Doutor Simango, esta proposta que Eduardo Namoreto coloca aqui em cima da mesa, combater a corrupção a partir dos sinais exteriores de riqueza, no sentido que seria uma forma, através dos sistemas, através das finanças, nomeadamente do fisco, das alfândegas, procurar perceber se o patrimônio que as pessoas têm, a sua renda, justifica. Essa devia ser uma das competências, das funções do Gabinete Central de Combate à Corrupção. Mas parece, de acordo com o palestrante, o antigo procurador, dava a entender de que esse gabinete estava sendo ofuscado. Havia uma tendência de querer reduzir as suas competências. Por isso eu penso que isso está bem claro. Qualquer parte do mundo, quando um indivíduo, quando um cidadão exibe fora das suas capacidades financeiras, é a função... É preciso que se justifique. Justifica e se avalia, de fato, a proveniência desses recursos que lhe faz ele exibir a sua riqueza. Portanto, é óbvio, está bem claro isso. Muito bem, vamos avançar para o nosso terceiro tema, que tem a ver com a campanha eleitoral. Como ficou acordado aqui entre os panelistas, não vamos falar do dia a dia da campanha, vamos pegar um tópico dos manifestos e discutir. Eduardo Namoreto, escolhemos para esta semana a questão das propostas para a área fiscal. Sei que uma das grandes linhas principais da Renamo é reduzir o IVA, o Imposto sobre o Valor Acrescentado, e desincentivar a fuga ao fisco. A questão é como é que a Renamo pensa fazer isso? Bom, nós temos muito claro a ideia de como é que pretendemos atacar a questão fiscal. O objetivo central é de facilitar a criação de empregos por via de promover o desenvolvimento do setor privado. Porque nós acreditamos que quem faz mover a economia do país é o setor privado, não é o Estado. O Estado não produz dinheiro, o Estado, no contrato que tem com o cidadão, recolhe os impostos do cidadão para poder providenciar serviços ou bem-estar desses cidadãos. Mas quem, de facto, gera o dinheiro é o setor privado, daí que a Renamo tem, primeiro, a preocupação de não penalizar o empresário com altos impostos, mas sim alargar a base para que muitos possam pagar, mas não pagar impostos muito altos. Desta maneira, nós acreditamos que o empresário terá a capacidade de poder produzir. Produzindo, ele vai criar emprego. Criando emprego, mais moçambicanos vão ter dinheiro. Mais dinheiro no bolso dos moçambicanos vai fazer a economia girar. Portanto, não é nenhum mistério, é algo
que nós acreditamos que vai funcionar, porque neste momento, se formos a olhar, são muito poucos que pagam. E esses poucos que pagam também podem não pagar o que deviam pagar, porque é muito alto o que lhes é cobrado, então procuram formas de evitar pagar esses impostos, ou corrompendo os agentes para poder diminuir um pouco aqui ou diminuir um pouco acolá. E esse dinheiro não vai para o Estado, vai para o bolso do agente que aceita esses arranjos com os empresários. Então, nós queremos desincentivar isto, permitindo com que o empresário possa pagar ao Estado aquilo que é justo e aquilo que ele também se sente confortável a pagar. E desta maneira o Estado vai recolher de muitos, não apenas de poucos, e mesmo esses poucos não aquilo que deviam pagar. Exato. Portanto, vamos ter muitos a pagar o que devem pagar ao Estado e vão conseguir... Este alívio fiscal a que a RENAM se propõe fazer vai compensar com o alargamento da base tributária. Exatamente. Porque Estas contas a RENAM fez, estão bem feitas, os cálculos... Claro, claro. Como digo, este é um compromisso, não é apenas uma promessa eleitoral. Nós chegamos a este ponto porque achamos que isto é possível e é viável. Porque neste momento são muito poucos os que pagam. E o Estado, como consequência disso, porque são muito poucos que pagam, acaba tendo que ir penalizar a todos, inclusive aos mais pobres, com as imposições de altas taxas, por exemplo, de altos impostos, por exemplo, do IVA, que é outra questão que nós dizemos que vamos reduzir o IVA para poder reduzir também... Qual é a proposta concreta da RENAM? O MDM tem número, quer baixar de 17 para 14. Não, nós também vamos nestas linhas porque queremos equilibrar com aquilo que se pratica ao nível da região, para permitir que o preço do produto, no fim, para o consumidor, não seja tão duro assim. E também temos a proposta de que, no concerto, neste contrato entre o Estado e o cidadão abriu mão de algumas liberdades e passou-as para o Estado. E, em contrapartida, vai dar recursos ao Estado para poder fazer isso. Só que, no nosso caso em concreto, apenas o cidadão é que está a entregar, está a fazer a sua parte, pagando o pouco que paga ao Estado, mas o Estado tem a dificuldade de restituir, portanto, cumprindo com a sua parte. Só para lhe dar um exemplo, na cidade de Maputo, nós compramos água, mas não podemos beber essa água, porque é uma água que não tem qualidade nenhuma. Então, se eu pago, e se eu pago os impostos, é a obrigação do Estado me dar a água de qualidade. Se eu pago impostos, é a obrigação do Estado me dar uma saúde de qualidade. Se eu pago imposto, é a obrigação do Estado permitir que eu seja transportado num autocarro em que eu tenha um conforto. De outra maneira, não faz sentido eu continuar a pagar impostos quando eu não tenho nada em troca. E também é preciso pensarmos que, apesar de nós termos feito a opção da economia liberal, nós temos que pensar na justiça social, no sentido de que não podemos permitir que num mesmo país haja cidadãos extremamente pobres e outros poucos cidadãos extremamente ricos. Então, como é que se faz isso, esta questão da justiça social? Concretamente, como é que... Não, é preciso aqui fazer uma compensação para que aqueles que ganham muito mais em termos de rendimentos pessoais. Portanto, na questão, por exemplo, do imposto sobre o valor acrescentado, quem consome produtos que são considerados de luxo, por exemplo, pode pagar um pouco mais. Só acho que não tenho nada contra quem bebe whisky, não sei de quantos anos, não sei quanto. Portanto, para este cidadão, se lhe perguntares, por exemplo, quanto é que ele paga de taxa de lixo de energia da casa dele, ele nem sequer sabe, nem sequer se lembra, porque não faz diferença nenhuma. Mas para um cidadão pobre, ele se preocupa com aqueles centavos, com aqueles meticais que paga da taxa de lixo, porque fazem diferença na vida dele. Então, a justiça social é exatamente nesse sentido de que não podemos continuar a insistir na situação em que todos devem ser penalizados pela mesma medida. É preciso que aqueles que têm a mais... paguem mais também. Paguem mais no sentido de compensar aqueles que não têm nada. E, por último, uma das ideias também que nós temos ainda nesse âmbito fiscal é que queremos trazer todos aqueles que estão no setor informal para que possam também contribuir neste contrato com o Estado, possam também contribuir e o Estado também tem que devolver a eles alguma segurança. Portanto, estas pessoas, porque hoje em dia o cidadão que vende na rua, no dia que ele ficar doente,
ou no dia que ele já não conseguir acordar mais para ir à estrada, ninguém vai lhe proteger. Então, nós queremos proteger este cidadão para que, ao envelhecer, tenha a proteção do Estado. Mas, para ter esta proteção do Estado, é preciso que ele também seja formalizado e passe a contribuir para o Estado. Muito bem. Simão, comecemos mesmo pela questão do IVA, porque é uma linha coincidente entre a RENAM e o MDM, e a vossa proposta é mesmo cortar de 17% para 14%. A questão é como é que o MDM pensa fazer isso, mas depois também como é que compensa este alívio fiscal. Bem, eu aqui devo sublinhar e dizer que o MDM tem defendido sempre, nesses últimos 6, 7 anos, na necessidade de reduzir o IVA de 17% para 14%. Porque acreditamos que a redução do IVA de 17% para 14% vai estimular a nossa economia, porque as pessoas não vão ter receio em pagar o IVA. E não só, e também vamos reduzir as deslocações de Moçambique para fora do país para a compra de produtos, porque lá o IVA é baixo. Por isso, reduzindo o IVA, vamos estimular o nosso comércio, acima de tudo, e também, como primeira medida, vamos reduzir o custo da vida na ordem de 3%, como ponto de partida. E, segundo, nós temos que revisitar vários impostos no nosso país. Nós sabemos de que os nossos concidadãos, em todo o país, são os campeões na urbanização de Moçambique. Por onde nós vamos, qualquer canto, notamos que os moçambicanos, com suor próprio, estão a construir e erguer as suas casas. Daí, então, nós defendemos de que é preciso reduzir os encargos fiscais nos materiais da construção civil, para permitir que os moçambicanos possam construir a sua própria habitação. E o segundo aspecto, nós, para podermos criar uma cultura de pagar impostos em Moçambique, não precisamos de ter uma política fiscal punitiva, como tem acontecido até agora. O que nós vamos promover é, de fato, uma política fiscal educativa para sensibilizar aos nossos concidadãos de que, se nós queremos ter desenvolvimento, temos todos que pagar impostos. Por isso, a nossa política fiscal vai ser uma política fiscal para conduzir que a nossa economia seja sustentável, através das pequenas e médias empresas, que são os garantes de geração e promoção de empregos aos nossos concidadãos. E também vamos criar certos incentivos para a modernização das nossas empresas. Podemos ter uma pequena empresa que está a necessitar de se modernizar-se. Portanto, através da nossa política fiscal, vamos criar incentivos para que esta pequena, assim como a média empresa, possa modernizar-se. E também não esqueçamos de que o Moçambique, para desenvolver-se e entrar na rota de desenvolvimento, tem que ter uma indústria. Tanto uma indústria agropecuária, tem que ter uma indústria mecanizada, etc. E essas indústrias todas, para poder... É preciso criar facilidades para a sua instalação. A partir do sistema fiscal. Para a sua instalação. Porque, queiramos ou não, ninguém há de vir investir aqui sem que haja um ambiente favorável para os negócios. Por isso, a nossa política fiscal vai visar para que nos próximos 5 anos possamos criar um ambiente favorável de tornar Moçambique campeão, não só na promoção do investimento estrangeiro, assim como no investimento nacional, com o único objetivo: gerar as nossas riquezas, porque é preciso ter uma economia que possa gerar essas riquezas e também gerar oportunidades e emprego aos nossos concidadãos. Muito obrigado, Lutero Simango. Muito obrigado, Eduardo Namoreto, pela vossa participação aqui hoje no programa Pontos de Vista. Caro telespectador, o programa termina por aqui. Até o próximo domingo.